A pior praga que existe, a praga mais terrível que existe, quando ela é jogada por um padre. Depois, por uma mãe ou por uma madrinha. Mas a praga jogada por um padre é terrível. E é sobre isso que eu vou contar um caso para vocês hoje. Um padre que foi humilhado, foi expulso, foi amarrado dentro de uma canoa de pé e mão e sortado rio abaixo. E esse padre jogou uma praga nessa cidade, tão grande, mas tão grande, que demorou muitos anos para a cidade aprumar. Embora hoje é uma das cidades mais ricas proporcionalmente pelo tamanho do estado de Santa Catarina. Mas essa cidade viu a avó pela greta para poder aprumar. Enquanto não cumpriu-se a praga que o padre jogou, a cidade não prosperou, não cresceu. Pois é, hoje eu vou contar para vocês a história, o caos que aconteceu na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Segundo a pessoa que me contou, é a cidade mais antiga do estado de Santa Catarina e proporcionalmente pelo tamanho da cidade é a mais rica hoje do estado de Santa Catarina. A pessoa mandou esse caso, até pediu para mim não falar o nome dela. Aliás, ela nem colocou o nome, porque ela teme alguma represália, ou às vezes alguma pessoa pode às vezes não achar muito bom. Ela pediu para contar, mas pediu para não dizer o nome. E eu vou respeitar a vontade dela e já agradeço por ter mandado o caos para nós. Se você gostar, você espalha com seus parentes, com seus amigos. E a cultura do caso assim, o pé do fogo, ó, hora galopeia, hora vai esquipando, hora vai troteando, hora vai num viajeirinho. Mas nós vamos rompendo o Brasil lá fora. Já estamos chegando aí os 20 mil inscritos. Graças a você que está aí do outro lado assuntando. Pois bem, a cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, a mais antiga de Santa Catarina, ela foi povoada, colonizada por portugueses, espanhóis e paulistas. São Francisco inicialmente chamava só São Francisco. Aí depois, como tem muita cidade, né? O Brasil é muito devoto de São Francisco, aí botaram São Francisco do Sul para não confundir com o nome de outra cidade. Pois bem, nessa cidade, no regime daquele tempo, ela era comandada por um capitão, ficou até apelidado Capitão Mor. O nome dele era Francisco. Apelidado de tão ruim que ele era, apelidado de Cabecinha. Então essa história que eu vou contar para vocês lá de São Francisco do Sul é a lenda do Cabecinha. Pensa num caboclo ruim. Pensa num homem bruto e do coração ruim. Pois bem, ele comandava a cidade e ele comandava altas atrocidades naquele tempo. E ai de quem desobedecesse o que esse Cabecinha, esse tal de Capitão Mor lá, ordenasse e não fosse cumprido. Qualquer um que desobedecesse ele podia ter certeza que a madeira ia comer na cacunda do caboclo sem dó e sem piedade. Pois bem, lá tinha um padre, né? Na igreja, claro, a igreja de São Francisco. E esse padre, muito querido pela cidade, muito respeitado, aí esse Cabecinha só teve um casal de filhos. E mesmo assim, o rapaz, na mocidade, arrumou uma doença lá e morreu. E olha a ideia do tal Cabecinha, do comandante lá, do Capitão Mor lá de São Francisco. Falou com o padre que o filho dele era pessoa importante e queria que enterrasse dentro da igreja lá da cidade. Essa igreja está lá até hoje. O padre disse, não, mas não pode fazer isso não, ué. Tem que enterrar no cemitério normal, não posso permitir enterrar uma pessoa dentro da nossa igreja, não. Aí o Cabecinha, então tá. Isso vai lhe custar caro.
Foi pro cemitério, fizeram o enterro normal lá do rapazinho. Aí o homem lá, o cabecinha, arrumou os capangos, os soldados dele de só. Vai lá, pega o padre, dá uma surra boa nele, amarra ele a mão e os pés, põe dentro de uma canoa, vai lá no rio, naquele rio grande lá, e solta a canoa rio abaixo. Se ele sobreviver, muito bem. Se não sobreviver, dane-se. E se caso ele sobreviver e voltar aqui, vocês matem ele. E assim foi feito. Só que quando amarraram o padre, pé e mão, deram-lhe uma surra, amarrou ele, o pé e a mão, botou dentro da canoa e levou ele lá para jogar no rio, o padre jogou uma praga na cidade. Ó, a família do cabecinha vai ser igual os burros e as mulas. Só vai até um certo limite e para. Não vai crescer. A família descendente do cabecinha não vai ter bisneto. É igual os burros e as mulas. Só vai um limite e para. E outra coisa, eu espraguejo essa cidade. Enquanto existir nessa cidade um descendente da família desse maldito, essa cidade não prosperará. Essa cidade vai viver na miséria, na ruína, enquanto tiver um descendente, uma pessoa que tem o sangue do cabecinha, a cidade vai permanecer na miséria. E foi dito e feito. Como o capitão Cabecinha só tinha 2 filhos, né? Um casal de filhos, o rapaz morreu, ficou só a moça. A moça casou, teve filho, teve neto, mas o que aconteceu? Toda vez que casava um descendente dessa moça, ele casava, tinha um filho, por exemplo, aí logo o pai ou a mãe morria, ou o filho morria, ou o neto morria, a família não desenvolveu. Foi como o padre jogou a praga, que a família, os descendentes seriam igual os burros e as mulas, não ia desenvolver. Portanto, a família não desenvolveu e foi rompendo, de vez em quando matava um. Porque a cidade estava muito pobre, a cidade estava na miséria, montavam um negócio, o trem não andava, montavam uma indústria, o trem não dava certo, faziam uma roça, vinha chuva ou sol em exagero e acabava. Então o povo sabia que a praga do padre estava lá e tinha que acabar. Ninguém fala a verdade, mas os poucos descendentes que ficou desse homem, uns foram mortos, outros desapareceram, até que ficou, parece que 2. Aí um apareceu morto e o outro, aliás, a outra, que parece que era uma mulher, sumiu. Então nessa cidade não tem mais nenhum descendente da família do vulgo Cabecinha, né? O Capitão Moro, o homem mais ruim que existiu naquela cidade. E depois que esse povo sumiu tudo, que acabou tudo, a cidade começou a prosperar assim, ó. Depois do dia que esses 2 últimos, que eram um rapaz e uma moça, o rapaz morreu e a moça sumiu, desapareceu, num passe de mágica, o comércio começou a crescer, a indústria começou a crescer, as lavouras da região começou a ficar boa e produzir o dobro, o triplo do que era normal na região. E lá tinha um porto, um pequeno porto. Esse porto desenvolveu numa desenvoltura que só forças ocultas mesmo, presentes, divinas, para poder explicar o crescimento. Começou a vir navios do mundo inteiro para encostar lá, tanto é que a economia dessa cidade hoje, segundo a pessoa que me contou, do São Francisco do Sul, em Santa Catarina, o que entra mais dinheiro lá é esse porto, que lá chega produto e navio do mundo inteiro. Lá tem muita indústria, muita loja, muita fábrica, é uma cidade turística. Essa igreja do acontecimento está lá,
A casa desse cabecinha, o Capitão Mor, né, o Francisco que era ruim, tá lá. Toda a região conhece a história, toda a cidade conhece essa história. E lá ainda tem outros mistérios. Lá tem a história, que depois eu vou contar, vou saber direitinho, vou contar, de um agricultor que casou com a sereia. Lá tem um caos de uma moça que achou um anel de ouro e depois sonhava com a perdedora do anel, ela indicava a ela onde é que estava enterrado uma botija de ouro, mas a assombração apareceu, não deixou ela arrancar. Lá na cidade de São Francisco do Sul tem muitas lendas interessantes, depois eu até vou contar para vocês. Mas se você não conhece a cidade de São Francisco do Sul, você que gosta de viajar, vale a pena você ir lá. Vale a pena você ir, porque lá é uma cidade histórica, misteriosa, cheia de histórias, cheia de lendas, cheia de causos. E esses casarões estão tudo lá, é tudo preservado lá. A lei mandou proteger tudo, né? Tá tudo lá. Se você chegou lá do menininho de 10 anos a um homem de 100 anos, vai saber desse caso do cabecinha, do Capitão Mor, que eu acabei de contar para vocês. Eu quero até mandar um abraço pro prefeito de lá e a primeira-dama. A pessoa não mandou o nome da primeira-dama, mandou só o nome do prefeito, que é Godofredo. Diz que o prefeito é muito bom, que a primeira-dama faz um trabalho lá muito bacana, com as comunidades lá, com as religiões, com as pessoas mais pobres. Essa pessoa que me mandou o caso, ela é assim, meia política, eu percebi. Ela é bem importante lá na cidade, ela conhece bem a cidade, conhece muito bem o trabalho do prefeito Godofredo. Então eu mando um abraço para essa pessoa que me mandou, um abraço a todo o povo lá de São Francisco do Sul e ao prefeito Godofredo. Porque esse prefeito Godofredo, certeza que ele tá fazendo um trabalho bom. Porque se fosse ruim, meu amigo, você podia ter certeza que essa pessoa que me mandou o caso ia falar a verdade, que eu já vi que ela gosta de contar um caso. Se o seu trabalho não fosse bom, ela tinha falado para mim aqui. Se ela falou, eu acredito. Um abraço para toda a cidade de São Francisco do Sul e que São Francisco possa cada dia abençoar mais a população dessa cidade aí de São Francisco, que, eu repito, é a mais antiga de Santa Catarina e pelo tamanho, pela proporcionalidade ali dos habitantes, é a mais rica. Aqui tem mais fábrica, mais indústria e esse porto, ali é milhões e milhões, moço. Muito dinheiro que entra lá através da atividade lá desse porto. Se você gostou do nosso caso, você espalha com seus parentes, com seus amigos. E assim nós vai tocando a cultura do caos caipira para frente. Aqui embaixo sempre eu deixo o meu WhatsApp, porque às vezes você quer que eu fale da sua empresa, do seu produto, quer que eu conte um caso aí da sua cidade, você pode mandar para mim. Se você quiser fazer propaganda do seu produto, da sua empresa, você pode inserir diretamente na plataforma do YouTube, que é a maior e a melhor do mundo. Não tem nenhuma plataforma melhor e maior no mundo do que o YouTube, onde eu tô de cá, você tá de lá juntando. Então o seu produto, a sua empresa, tem que estar aqui para poder ser divulgado. E ó, os cobre, vai chover aí na sua ribeira, porque aqui todo mundo vê, todo mundo assunta. Se você gostou, espalhe com seus parentes, com seus amigos, e assim a cultura do caos caipira vai rompendo Brasil lá fora. E falando em Santa Catarina, se você gosta de uma boa música caipira, de uma boa música sertaneja, é também em Santa Catarina, na cidade de Palhoça, tem a Rádio Araruna, e tem um programa lá das 16 às 18 horas, todos os dias, chama Giro Sertanejo. Só toca moda boa, só toca moda que toca o coração de nós, que somos sertanejos, que somos caboclos. Um grande abraço, meu WhatsApp tá aqui. Se você até quiser colaborar com o nosso canal, fique à vontade, que meu Pix também sempre fica aqui no comentário fixado. Bom dia!